Esses projetos geralmente funcionam por um determinado tempo, depois começa outra etapa e tudo. Não são curativos numa ferida enorme e aí não ajuda no contexto. Com, Acaba a sua eficiência sendo muito menor do que poderia ser. Com certeza, Laerte, você tem razão. Eu, particularmente, fiz um estudo de todos os programas e projetos desenvolvidos nos últimos 40 anos de educação profissional no país. Nós temos dezenas, ou quase uma centena de projetos, de programas de educação profissional. Isso está ocorrendo no ensino fundamental, ver quantos programas hoje o MEC tem. O MEC hoje é protagonista de uns 30 programas educacionais no país. Tá? Claro que uma política pública se faz de programas, de projetos, de ações. O problema é que esses projetos pontuais, eles acabam meio que sendo a política nacional. Tá? Esse é um problema da educação brasileira e que reforça aquela cultura que nós criticamos na conversa anterior, que o país carece de uma política de Estado nacional e privilegia uma ação pontual de governo. Tá? Então, cada ministro cria os seus projetos, cada governo cria os seus projetos, isso no âmbito municipal, estadual e federal, não dá continuidade ao anterior e mesmo muitas vezes, quando há continuidade de um partido, ele acaba trocando. Um exemplo mais recente, que eu acho que e emblemático disso, quando o governo Lula assumiu, ele acabou com vários projetos da era FHC e agora a própria Dilma já trocou vários projetos do governo Lula. Tá? Aqui no estado do Rio Grande do Sul da mesma forma, quer dizer. E aí as escolas, os estudantes, as famílias e principalmente os professores ficam aguardando cada governo com seus projetos. Isso é muito nefasto para uma política pública de médio e longo prazo, uma política decenal, um plano decenal de educação, como deveríamos, no mínimo, ensejar no nosso país. Professor, o senhor adentrou na política. Qual a sua avaliação do governo Tarso e Dilma, já que eles são de esquerda e a educação sempre foi uma bandeira da esquerda? Eu acho que o governo Dilma vai completar agora 2 anos, vamos dizer, e no campo da educação especificamente, é isso que você está perguntando, né, Sim. Laerte? O campo da educação, a Dilma ainda não conseguiu, vamos dizer assim, mostrar quais são seus projetos prioritários. Ou seja, ela mostrou alguns, mas eles são insuficientes, tá? Então, acho que a primeira, vamos dizer assim, questão que está atrapalhando o governo dela foi a troca de comando no Ministério da Educação. Não tenho dúvida de que em 1 ano e 10 meses, 2 ministros com posturas e com projetos bastante distintos. Tá? Isso já mostra uma não continuidade, vamos dizer assim, do próprio governo Lula e do seu governo propriamente dito. Tá? E aí alguns fatores se agravaram. A greve recente das universidades no campo político, vamos dizer assim, e greve que durou em algumas universidades 100 dias, 120 dias, ela revelou uma dificuldade de negociação política, de condução política do governo muito grande junto com essas universidades. Isso afetou, sem dúvida, a educação brasileira de uma forma muito intensa. Tá? E outro exemplo da dificuldade que o governo está tendo em caminhar um rumo para a educação, nós estamos hoje há 1 ano e 10 meses com um projeto de PNE, Plano Nacional de Educação, a ser aprovado, e o governo não conseguiu aprovar ainda. Então são questões assim, extremamente significativas que eu estou vendo que o governo Dilma está tendo dificuldade na discussão política da educação nacional, não aprovando o PNE, enfrentando uma greve, alterando o rumo no Ministério, tá? E conseguiu viabilizar nesse momento fundamentalmente 2 projetos significativos, que é o Pronatec para o ensino técnico e o Brasil Ciência Sem Fronteira. Esses são 2 projetos pontuais, pequenos a nível nacional, porque atingem apenas a educação profissional e 150 mil estudantes a nível de graduação, mas isso é muito pouco para um país da nossa contingência. Tá? Eu acho que o governo federal precisa urgente acertar, vamos dizer assim, politicamente, uma mediação com o campo da educação para podermos avançar mais rapidamente na educação. Tá? Eu entendo que é um conflito normal na democracia, mas que precisaria ter uma atitude mais diretiva do governo e mais negociadora do governo. Tá? Acho que demorou e se atrapalhou muito nesse processo de negociação. O Rio Grande do Sul, eu acho que se assemelha um pouco com o governo federal nessa questão.
independente dos bons propósitos que esteja apresentando para a sociedade, rompe com todo o governo anterior no campo educacional, tem suas razões para isso, mas nada do que vinha sendo feito foi reavaliado e redimensionado, quer dizer, foi simplesmente extinto, mas nós vivemos um tensionamento político no Estado bastante significativo no campo da educação. A relação com o magistério estadual, lá a questão do piso estadual está gerando um debate muito forte, e mesmo no campo pedagógico a reforma do ensino médio está gerando, vamos dizer assim, uma resistência nos professores. Então, se os propósitos são positivos, se a concepção proposta para o ensino médio poderia ser um avanço, no campo da negociação política com os atores, que são os professores, que é o CEPERGS, o sindicato, esse tensionamento político tem atrapalhado a implementação desses projetos. Tá? Então, eu acho que os dois governos vivem um momento similar, tá? Que é de conflito com a área educacional, especialmente um conflito com os professores. E isso precisa ser rapidamente, vamos dizer assim, redimensionado, superado, sob pena de que isso continue afetando o desenvolvimento pedagógico do ensino estadual e do ensino federal. Tá? E a gente sabe que sem a participação, sem o envolvimento dos professores, nenhuma proposta educacional vai avançar. Professor, esses tempos eu assisti uma entrevista do Marcelo Tasso, no programa do Bujan, o Provocações, e ele comentava que o Brasil é um desastre por causa da educação que é oferecida à sua população. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte, é um pouco fácil dar um tiro assim, né? Sendo que quando acontece, por exemplo, uma manifestação de professores, eu não vejo ninguém falando, indo para a TV e reclamando que policiais vão e rechaçam essa manifestação. Ninguém fala dos maus programas que são pouco educativos na TV. Então, quer dizer, é um cinismo nacional, mas também é fácil de pôr a conta no governo. Eu acho que nós temos que ter cuidado com duas coisas que você destaca de forma muito importante. A primeira, nós temos um pouco na nossa tradição midiática e na nossa tradição política de sempre culpar os gestores. Tá? Eu acho que os gestores públicos, os gestores políticos têm sua responsabilidade, mas eles têm uma parte dessa responsabilidade. Tá? Como os professores também têm uma parte da responsabilidade. Quer dizer, não podemos ficar culpando e jogando toda a responsabilidade sobre os professores. Tá? Nós, enquanto sociedade, e aí eu falo nós, quer dizer, são os pais, são os próprios estudantes, tá? São os próprios empresários, são os profissionais de todas as categorias. Se a educação é um valor estratégico importante para o desenvolvimento da nação, todos deveríamos lutar e brigar por sua causa. Tá? Eu vejo que muitas vezes nós ficamos demonizando os gestores e os professores, enquanto que o principal problema talvez não esteja na mão deles. Tá? Nós temos uma sociedade que tem priorizado um conjunto de práticas e de valores extremamente questionáveis. Tá? É um país que tem desvalorizado a educação, ao estudo de uma forma muito significativa. Nós enobrecemos áreas, profissões e mesmo personalidades que não são do campo educacional, muitas vezes são do campo da moda, do esporte, ou mesmo de enriquecimento duvidoso, como exemplos nacionais, e não processos coletivos de desenvolvimento através da educação. Então, eu acho que é uma sociedade que não valoriza a sua educação, tá? Faz com que seus membros também não valorizem e depois começa a procurar culpados, talvez, aonde não estejam eles. Tá? O repensar da educação ele precisa ser geral, coletivo e responsabilidade de todos, e não apenas de alguns. E aí a luta, por exemplo, pela valorização dos professores, pela valorização, pelo cumprimento do piso, não deveria ser a luta só dos professores. Tá? Tanto é que os filhos dessa mesma sociedade não querem ser professores, ou manifestam o desejo de não ser. Por quê? Porque a sociedade não está valorizando essa função social, essa profissão socialmente. Tá? Um país que não consegue pagar 1.500 de salário para um professor e consegue pagar 50 mil, 200 mil, 1 milhão para um jogador, alguma coisa está muito errada nesse processo. Sim, a função do professor, que é primordial para o país, né, professor?
Quantas centenas ou milhares de professores nós poderíamos pagar só com as verbas de alguns poucos profissionais, tá? Com isso não quero dizer que o esporte não seja importante, que o jogador não tenha que receber mais, mas eu acho extremamente incoerente, extremamente desigual, tá? Algumas poucas profissões serem altamente valorizadas, remuneradas, e não só isso, engrandecidas socialmente pela mídia, colocados como sinônimos de sucesso, enquanto que um trabalho coletivo, penoso, diário, é tão criticado constantemente. Pois é. Professor, teriam outras perguntas para fazer, mas infelizmente nosso tempo chegou ao final. Mas quero lhe agradecer muito pela segunda entrevista e eu acredito que foi um bom debate, eu acredito que contribuiu para as pessoas ficarem a par da situação da educação. Eu agradeço a oportunidade, Laerte, e me coloco à disposição para futuras conversas. Obrigado, professor. E o Interrogando Pensamento fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Tchau!